Dia de encerramento da Semana do Thinker, do aquecimento da Semana do Thinker, né? Já que a Semana do Thinker nem começou ainda. A gente gravou um conteúdo em 2021, então estamos voltando aqui depois de um ano com as gravações. Eu já estou com um setup novo, já tem uma galera nova. Eu vou apresentar todos eles aqui, né? O Henrique está participando ali do pilar daquele Thinker interno que eu mencionei no começo dos conteúdos de aquecimento, ou seja, aquela galera que está comigo aqui desenvolvendo, fazendo os PRs, atualizando ali o site, atualizando as coisas. O Lucas acaba sendo aquele thinker externo, que é aquele thinker que comprou a ideia, que está participando dos treinamentos, das mentorias. E, inclusive, eu não sei se vai ou não ainda, mas ia fazer um curso lá de R$ 11.000 da PUC do Rio Grande do Sul. Não sei se vai fazer ainda ou se vai fazer a nossa mentoria, qual programa que você vai escolher aí, que é quase 10 vezes mais barato. Mas, enfim, aí a gente vai saber disso depois. Eu não vou querer influenciar o Lucas aqui também. Mas aí tem o Armando, que é um cara que é da comunidade. Então, eu conheci através da Impulso. Ele participou de todo o processo ali, da entrevista assíncrona, da entrevista técnica, depois falou com a pessoa que era responsável pelo cliente. E hoje foi o primeiro dia dele hoje no cliente, ó. Meus parabéns aí, Armando. Passou Só em todas as sucesso, hein? etapas, deu tudo certo lá. E a stack de trabalho do Armando tem tudo a ver com o Dev 360 graus, que a gente vai focar muito na stack do .NET, com Angular, Microsoft SQL Server, MongoDB. Vai ter um pouquinho de Kubernetes também. Vou até colocar uma das referências que eu passei para o Armando aqui durante nossa conversa. Vai ter também testes, automação de testes com a parte de end-to-end e também a parte de testes ali de integração e testes unitários. Então, toda a parte é, do back-end, do front-end, do banco de dados, mas eu não vamos falar disso agora, porque senão não sobra tempo. A gente tem muita coisa para apresentar. Mas eu quero ouvir, no decorrer desse processo também, a opinião de vocês sobre essas iterações que a gente teve, né? Então, eu já venho apresentando isso aqui para a comunidade, para quem está acompanhando esses conteúdos, e acho que a melhor forma de mostrar o resultado é trazendo essas pessoas que participam, tanto da Impulso Network, que é o caso do Armando, quanto das soluções da ThinkM, que é o caso do Henrique, que é interno aqui, quanto o caso do Lucas, que está quase virando interno, inclusive, né? Já está participando, se engajando aí nos conteúdos e está quase fazendo parte do time. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar a tela, porque a gente tem que também ter conteúdo técnico aqui, e aí depois a gente vai para um bate-papo para todo mundo dar sua opinião e falar um pouco sobre si. Mas aqui, sendo bem direto ao ponto, né, a gente tem o Kanban com aquilo que já foi feito. Vocês que ficaram no conteúdo de 2021 agora estão pulando para o de 2022, vai falar, nossa, aconteceu mesmo, né? Aquelas coisas que o Felipe falou lá, que colocou no Kanban. E aí a gente finalizou aqui algumas histórias, né? Da parte do menu, da segunda dobra do site, da primeira dobra. Isso daqui eu consegui concluir sozinho. Aí depois teve a colaboração aqui do Caio na seção da área de depoimentos do site. Teve a colaboração do Henrique na sessão da rede global de Thinkers, do Caio na sessão de planos da Semana do Thinker, e aqui a gente tem algo para ser que foi aprovado, que ainda falta ir para a main, que é o Call to Action para o Discord, e tem também um review aqui em progresso, que é algo que o Lucas que é aquele thinker externo ali, comprou as soluções, né? E junto com o Henrique, que é interno, fizeram em colaboração isso daqui. Como que foi esse processo colaborativo? O Henrique te ajudou em algumas dúvidas, foi isso, Lucas? Exato. Começou que eu nunca tinha mexido no Angular na vida, né? Aí eu e Henrique entramos em uma call no próprio Slack Legal. e ele foi me auxiliando, foi mostrando
como é feito, me mostrou um pouco sobre Bootstrap, que eu tinha visto, mas não tanto. Uhum, E aos poucos a gente foi desenvolvendo. Ele chegou até uma hora que eu já estava fazendo basicamente sozinho. Ele só fazia umas correções, dava umas revisões assim. Olha, melhor fazer desse jeito. uhum. Tinha esses detalhes que a gente ia corrigindo aos poucos. Como nunca tive o contato, né? Foi bem interessante. Legal. Eu vi Isso que mesmo. tirou o código que estava comentado aqui, Henrique. Pode falar. E complementando o que o Lucas falou, foi isso mesmo, tipo, eu comecei, começando, né, mostrando minha tela, como é que eu faço, por que eu fiz, isso em outro exemplo, e depois eu pedi para ele replicar da mesma forma, tipo, com base no que eu expliquei, e ele Uhum, iria fazendo e eu fui corrigindo o que ele ia fazendo, né? E uhum, terminou que no final ele conseguiu, foi inclusive o footer, ele fez praticamente sem nenhuma correção minha, ele conseguiu desenvolver numa boa, mas tipo, eu tinha feito esse footer, depois ele falou, ó, pronto, agora tenta você fazer, sem minha ajuda, e tipo, ele conseguiu replicar numa boa. A maior dificuldade, eu acredito que geralmente sempre é o SaaS, né? Não sei se é dessa forma que se pronuncia, e o Bootstrap, que são coisas assim que eram mais novas. A uhum. questão do Angular é mais a questão estrutural do Angular e tal, que de pastas, mas o HTML continua o padrão lá. Legal. Isso. Bacana. E aqui, ó, tô vendo que deu alguns conflitos aqui na hora do merge. Normal isso daqui. É, acho que o bacana do GitHub é que ele já oferece uma ferramenta web para resolver esses conflitos. Nem, não são todas que fornecem isso. Eu acho que o Bitbucket, por exemplo, não fornece. Eu acho que também o próprio Fornece não, Azure viu? não fornece, né, mano? Conta aí um pouco Fornece não. sobre isso. Não, vendo resolver os conflitos aí, cara, eu fiquei, putz, tava me vindo os gatilhos aqui de algumas experiências aí recentes. É, cara, é complicado. Aí eu vou tirar aqui, ó, essa parte da Analytics. Eu acho que isso daqui sempre vai dar conflito, mas, mas é algo que a gente tem que também, às vezes, tirar o arquivo, talvez, do, dos arquivos do Git, né? Talvez isso resolva o problema. Aí vamos ver se vai continuar acontecendo esse tipo de conflito. Agora, essa parte aqui é porque a gente estava seguindo um fluxo de brands, e aí acho que estava indo algumas coisas direto para mim, não sei. E aí, ou pegou e não atualizou a branch, e demorou para subir, normal. Então, é normal, acaba tendo conflito mesmo, quando demora, às vezes, mais do que as outras features que já subiram na frente. Então, é natural. Isso às vezes não só pelo dev, às vezes a pessoa que tinha que fazer o code review demorou para ver, igual nesse caso sou eu, né? Então é normal. E também tem o caso de quem altera, né? Às vezes a pessoa faz uma alteração no meio do desenvolvimento lá e aí não avisa ninguém, que era esses perrengues que eu passava, né? O pessoal chegava lá, fazia uma atualização lá, vou mexer aqui e tal, no Dockerfile, vou mexer aqui não sei o quê. E aí quando você ia ver, ele mexia também em algumas coisas de startup, ou do program, né? Agora dos mais recentes. E aí quando ia ver, meu amigo, tava conflitando tudo. E ficava, ué, o que aconteceu aqui? E assim, a comunicação nesse caso é fundamental, né? Porque aí dá é, esse, esse briefing, né? Do que, pô, eu mexi nisso, talvez vai impactar. Então, isso faz com que não seja uma surpresa, né? Que aí não tem essa reação que o Armando teve. Pô, o que é isso, né? O que aconteceu? Então, na hora que você vai fazer um pull request, você viu que mexeu no arquivo ali que é de configuração, pô, então vamos dar uma olhada. Às vezes não é consciente para o dev. Aí, na hora do merge, algumas ferramentas já mostram, pô, deu conflito, né? Outras já não. Eu acho que a do GitHub ela só mostrou na hora que eu tentei aprovar que deu conflito. Algumas outras, como por exemplo o Azure DevOps, né, o Azure DevOps ou o Bitbucket, acho que ele já mostra na hora, pô, deu conflito aqui. Então aí você já consegue ter uma comunicação proativa. Já no GitHub, pelo que eu vi aqui, não dá para ser tão proativo nisso.
mas é sempre bom, quando tiver dúvida, é, procurar conversar com a pessoa, tanto que fez a alteração, ou se você é a pessoa que fez a alteração, com a pessoa que vai aprovar o pull request, né? E se colocar à disposição, se caso você não, não é consciente que você mexeu em algo que pode quebrar, né, a aplicação, antes, se você está em dúvida, pô, será que eu mexi em algo errado? No começo é sempre bom se colocar à disposição para que aquela pessoa mais sênior, que é o caso do Armando, não tenha surpresa ali na hora de subir, né? Então a gente está aqui falando com alguém que é tipo o Lucas, um perfil mais júnior, ou tá na fase trainee ali para júnior, o Henrique, que é júnior, está indo para pleno já, e o Armando, que às vezes já eram, em algumas coisas ainda é pleno, outras coisas já é sênior, e eu, pelo menos, classifiquei ele como sênior lá na maioria das coisas, mas deve ter coisa que ele se sente pleno ainda, né? Que ainda não é um sênior, mas tá Todo mundo aprendendo, tem, né? né, cara? Todo Todo mundo mundo tem. tem. Inclusive, eu estava comentando isso hoje com a minha esposa, né? Que a gente montou a marca da FinQM e a gente escolheu uma fonte para logo, né, e tal, e isso daqui não estava nem combinado de falar, mas aí quando a gente criou assim, né, ó, cadê? Não, isso aqui é do Ionic. A gente criou assim, ó, o ícone desse jeito, ó, cadê? E é um T, né? Então a gente vai falar Aham. amanhã na Impulso sobre habilidades em formato de T, onde você precisa ser especialista em uma coisa e conhecer de outras áreas minimamente para você conseguir conversar com as outras áreas. Mas aqui a gente tem, sem querer, a gente conseguiu botar um negócio a mais aqui, que é essa falha na especialidade. Por quê que é legal ter essa falha aqui? Para conscientizar que todo especialista tem alguma coisa que a gente ainda não sabe, que é nova, que lançou agora. Vamos supor, não estou por dentro das últimas novidades do C Sharp 10 que veio com o .NET 6. Às vezes você vai ter que entender melhor ali. A maior parte das coisas são retrocompatíveis, mas você às vezes vai ter que aprender uma outra coisinha lá que agora é diferente. Você falou alguma coisa aqui hoje já, Armando, de agora é o program, né? Alguma coisa assim, né? Aham. Isso. E Então, outra coisa, até para os meninos aí, para quem estiver acompanhando a semana, cara, e não importa o teu nível, cara, tem uma dúvida, pergunta, porque às vezes você vai ter ali uma situação que você vai gerar não só o teu desenvolvimento profissional, como o desenvolvimento profissional daquele que está do teu lado. Né? Por quantas vezes eu não fui, né, pelo um grande colega meu, um grande amigo que se tornou aí depois de um tempo, né, o Myron, era meu estagiário, ele vinha com cada pergunta cabeluda, amigo. 10 horas da noite, o cara chegava, ei, isso aqui, não sei o que e tal. Eu ficava assim, putz, peraí, cara, vamos devagar, o que que é isso aqui que você tá pensando e tal? Então, acabou me ajudando muito a crescer também. E nunca, absolutamente nunca, cara, tem algo que eu, como alguém mais experiente, não receba como contribuição do Lucas aí, por exemplo, que inclusive é meu segundo nome, tá? Somos xará aí, Lucas. Eu escolho Armando porque é menos comum, né? Você grita Lucas na rua, tem 30. Aí. Verdade. Então eu acabei escolhendo pelo Armando por isso. Mas, cara, a gente pode trocar uma ideia sobre um projeto, alguma coisa, e aí tu tá pensando uma coisa, você fala assim, putz, não, isso aqui que eu tô pensando é uma besteira. Não, cara, não é besteira. Fala, que às vezes você pode estar falando algo que tá a minha falha aqui, né? A falhazinha aqui que o Felipe aí comentou. Você pode estar falando algo que eu não sei e você pode contribuir sim para o projeto. Você pode ser um estagiário, você pode contribuir para o projeto, né? Eu fiz algo muito arriscado um tempo atrás, mas com consciência, aquele risco calculado, de entregar para um estagiário igual, cara, tem essa feature aqui, resolva. Eu só vou ver o código quando estiver pronto. E aí o cara resolveu, o cara desenrolou, porque eu olhava para ele, eu não via nele um estagiário, eu via nele um cara já mais júnior ali, até mais para pleno quase, né? Faltando só alguns uhum. detalhezinhos básicos de soft skills. Então, assim, é isso, cara, não tem segredo não, vai para frente, segue a vida e continua. São os Para não. desafios, né, que são necessários. Inclusive na comunidade PPP, a gente falou disso recentemente, né, o Henrique? Teve lá esse conteúdo necessário para você chegar no possível e para o ideal depois, né? Algo assim, né? Isso mesmo. Conectou algo com o Armando falou aí. E ter alguém que impulsiona a gente, que dá esse desafio, é fundamental.
E eu acho que num espaço como esse, e nas comunidades também, inclusive da Impulso, que tem uma galera sênior que está disposta a mentorar, igual o Armando, por exemplo, é muito bacana se desenvolver. Dentro da FinQM, a gente tem o FinConnect. Eu montei aqui um projeto de aprendizagem para o Lucas, né? E aqui, ó, a gente tem as etapas-chave aqui, né? Eu vou até, não sei se eu consigo ordenar aqui. Acho que eu consigo. Eu vou consultar. Aqui tem vários tipos de meus projetos. Vou colocar aqui, ó. Aqui na Academy. Esses daqui são os nuggets. Cadê? Projetos que eu sigo. Não tô. A gente montou. Você lembra, Lucas? Das, das, e- Lembro. das etapas aqui. Ah, cheguei. Etapas-chave, né? Aí, ó, chegamos aqui. Eu vou colocar aqui mais ou menos, né? O que a gente colocou ali. Então, aqui, ó, a gente colocou banco de dados relacional, professor Gustavo. Tudo isso conteúdo gratuito na web, viu? Bancos de dados relacional, professor Gustavo Guanabara. DevOps básico, professor Manuel Gomes Brandão, que eu acho que é MVP Microsoft, né, Henrique? Acho que era isso, né? Aham, isso mesmo. Isso mesmo. Fundamentos de computação e algoritmos, professor Gustavo Guanabara, Engenharia de Software 1. Esse daqui é um conteúdo, inclusive, de universidade, que está no YouTube. Programação orientada a objetos, professor Gustavo Guanabara. Programação para web, Gustavo Guanabara. Arquitetura client-side, professor Gustavo Guanabara. Aí tem bastante coisa aqui do curso em vídeo, que eu já recomendo já há muito tempo, desde muitos anos atrás, que eu recomendo para as pessoas. E tem outros módulos que a gente vai cadastrar aqui também. Por quê? A ideia não é eu refilmar tudo que já existe na web. Eu não tenho tempo para isso. Já vou dizendo aqui que eu não vou fazer isso. O que eu quero filmar? Eu quero filmar coisas que eu não encontro na internet e tentar direcionar as pessoas para o que eu já sei que existe público. E aí que eu quero emendar na semana do Finker, a partir do dia 5 de setembro, a gente vai falar sobre isso, e inclusive dar desafios para as pessoas que já estão quase, igual o Armando trouxe muito bem ali, é um trainee, mas que já é júnior e quase pleno em algumas coisas, só precisando de umas soft skills ali. Igual ele colocou sobre como era o nome do rapaz? Era o Myron. Mairo, sobre o Mairo. E aí tem alguns conteúdos aqui na internet que são excelentes até para seniors, né? Que aí, ó, intensivo Kubernetes, o mínimo que um dev precisa saber, né? Do Full Cycle, que é um excelente canal. Pelo canal da FinQM eu não estava inscrito ainda, mas pelo meu pessoal eu já estava. Aqui, o do Agilizei, ó, aqui eu já estava até inscrito. Então tem um treinamento gratuito de Cypress, que é muito legal para quem está trabalhando com Angular aí, ó, uma excelente oportunidade de saber tudo sobre Cypress, essa playlist. Então, muito, muito bacana. Na Impulso, para quem, inclusive, não é dev e está assistindo esse conteúdo, tem também outras carreiras, como, por exemplo, a área de qualidade, que faz teste, né? Então, tem que ter um perfil questionador, investigador, bom para achar problemas, bugs, muito mão na massa. Esse rápido e bom, a gente até falou lá, né, Armando? É aquela pessoa, assim, que no meio do caos, do conflito, ela tem celeridade, ela consegue ir lá com calma e agir, né? Sem causar muita tempestade em copo d'água. Perfil com pensamento lógico. Então, ela tem que ser uma pessoa que consegue, assim, no meio da pressão ali, conseguir encaixar um caminho que faça sentido para resolver aquilo. E assim, sem muito alarde, né? Sempre com boa comunicação, interagindo com o time. Pressão sempre vai existir, mas é, o seu posicionamento perante aquela situação que vai diferenciar você dos outros. E aqui sobre esse cliente, Saber fazer a pergunta, né? exatamente, Às vezes a pessoa está ali toda desesperada, mas não está fornecendo nenhuma informação relevante. Vai lá e pergunta o que tem que perguntar e a pessoa vai te dar a resposta
que você precisa para chegar no resultado. E aí, a empresa que atua há 30 anos no mercado, revolucionando a gestão magistral, com novas soluções e serviços digitais, pertence a um grupo que está presente em mais de 35 países. Esse cliente, se eu não me engano, não falo o nome dele aqui, porque a Impulso ela não divulga, né? Mas é um cliente que eu acho que o Armando já tá envolvido ali pô, faz muito sucesso aí, ó, já está em 35 países. Então, você que ainda não é sênior, aqui na Fincam você consegue chegar nesse nível de senioridade e aplicar a uma vaga dessa, né? Basta Ó, Felipe, e participar. recomendo, viu? Recomendo. É uma aula de arquitetura, meu amigo, Muito legal. indescritível. Indescritível. Muito legal saber disso, cara, porque às vezes eu participo ali, não sei muito sobre o cliente, né? E aí eu nem posso falar também. Então eu sei ali o nome, mas eu só olho na ficha e finge que eu não vi. Porque tem também a opção da Impulso te redirecionar para uma outra oportunidade, dependendo do feedback que a gente dá, né? Então eu não posso Uhum. influenciar ali no começo. Mas, pô, quem quiser saber mais ou menos os clientes da Impulso, é só vir aqui em impulso.network. Os clientes eles mostram quem são, tá? Não tem problema. É um desses aqui, ó. Eu tô nesse aqui, ó, né? Leva Educação. Né? Mas aí, se você quiser descobrir o que o Armando tá, você vai ter que adicionar ele no LinkedIn, Armando Gomes. Aí você vai descobrir. Se você merecer, você vai descobrir. Você vai ter que adicionar ele lá. Então, aqui, ó, a gente tem todos esses, talvez nem tá aqui na lista, mas, ó, a gente tem Smart Fit, Creditas, Natura, é nesse nível. Tá bom? Stone, que está arrebentando. Então, a gente tem bastante cliente interessante na Impulso. E amanhã vai ter um conteúdo um pouco mais preparado, assim, em termos de PowerPoint, essas coisas, né? Na verdade, a gente fez no Figma ali a apresentação, os slides, né? O Henrique já viu um pouquinho, né, Henrique? O que você tem a dizer? Já sim, já sim. Tá ficando um conteúdo realmente muito top. E acredito que com certeza vai abranger bastante pessoas. E não só pessoas da programação, também pessoas de fora. Que eu não vou dar muito spoiler, mas vai gerar um certo interesse, acredito, de todos ali que verão. Uma coisa um feedback que o Henrique me deu, que eu achei legal, não era a minha intenção, assim, mas acabei atingindo esse público, é que eu trouxe uma abordagem diferente da geração Z, né, Henrique? Que você é da Isso, geração Z, não é isso? isso mesmo. Ele trouxe uma abordagem que geralmente a gente escuta a geração Z como algo para diminuir essa geração. Ah, essa geração Z é tipo Nutella, é isso, é aquilo. Então, abordar aquilo também de uma maneira com forma de elogio, digamos assim, ou para argumentar algo sem ser para diminuir, é interessante do jeito que o Felipe me explicou ali. Muito bacana, cara. Não Legal só isso, saber esse como feedback. estimula, né, a criatividade e atrás. Porque, querendo ou não, ficar rebaixando acaba desincentivando que você vá atrás. Ah, se tá achando que eu sou ruim, a pessoa vai tentar se manter no nível baixo, não vai atrás, às vezes. Sim, sim, com Inclusive a certeza. gente vai falar da geração Baby Boomer, da geração X, Baby Boomer que é daquele é, o Warren Buffett, né? Na geração X, a gente tem o Bill Gates, na geração Y, a gente tem o Mark Zuckerberg, e na geração Z, a gente tem o Vinícius. Aí vocês me perguntam, quem que é Vinícius? Então, vamos amanhã lá na apresentação, que vocês vão conhecer o Vinícius, que inclusive já está com milhões lá no projeto dele. E é da geração Z, né? Da Ó, geração Z. fazendo um adendo aí no que o Henrique falou, cara, eu aprendi muitas das coisas que eu sei hoje com um cara que é boomer. Total. Aham. Total, total. Aquele cara que quanto mais você trabalha, mais você produz. E o cara dormia, pra você ter uma noção, o cara dormia durante 3, 4 dias seguidos, 3 horas por noite. E, e ficava nessa loucura. Claro, a gente sabe que isso, na verdade, não é bem assim. Funcionava lá nos moldes da década de 60, Uhum. mas ele aprendeu a ser assim, apesar de não ser dessa época, né? Ele aprendeu a ser assim, né? Devido às estruturas de criação dele. Mas, sim, muito do que eu aprendi de soft skill importantíssimas para nossa área foi com um cara desse. Então, assim,
É isso que o Henrique falou, a gente não tem esse negócio de diminuir. Às vezes a gente pega nessa questão do saudosismo e vai longe, né? A Uhum. briga vai longe, mas é graças a esse encontro de gerações que a gente pode inovar, né? Que eu consigo trazer inovação, que o Henrique, que o Lucas vão trazer mais inovação ainda. E daqui a pouco vai ter a geração o quê? Vai voltar para a geração A de novo? Não sei o que vai acontecer. Vai ser ZA agora, né? Que nem no Excel. Vai ser o Alpha, vai ser Vai o ser o Alpha, Alpha, e aí a a gente partir de vai ter. 2010. Então vai ter uma galera nova chegando aí daqui a pouco, vai trazer um monte de coisa, e aí vai ser a geração Z com a geração Alpha batendo cabeça agora, né? Exatamente. Mas é justamente isso, a gente tem que sempre colocar essa integração de gerações, porque, cara, isso dá resultado. Eu sou a prova viva de que dá resultado. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente vai falar muito sobre esse plano de voo, né? Que é um plano de voo para você realmente alcançar aquilo que alguns da geração Z estão alcançando, pô, eu quero ir para fora do Brasil, quero ganhar em dólar, em euro, em libra. E assim, se esse é seu objetivo, talvez não vai ser só aplicando no país de primeiro mundo. Você também vai ter que fazer acontecer aqui no terceiro mundo antes, né? E aí, e aí que entra você construir antes antes de fazer algo global, você construir uma solução local, porque acho que eu ouvi uma vez a CEO da Uber do Brasil aqui falando, eu não sei quem foi que disse, ela deve ter citado quem realmente falou, se foi ela mesma. A gente faz soluções globais com pequenas soluções locais. Então, a Uber, ela é a Uber, uma solução global, graças ao Uber local que você tem aí perto da sua casa. Quando você pede um Uber, ele vem até você, que senão a Uber não era Uber, né? Então, acho que é sobre isso que a gente quer dizer aqui. A gente precisa ver o que está acontecendo ao nosso redor, né? E fazer acontecer, impactar esse mercado, para depois a gente impactar o mundo inteiro. E foi assim que eu, inclusive, vou falar durante a apresentação de amanhã, mas foi assim que a gente construiu o site da Clínica Bom Pé. Eu estava lá como cliente, e aí num bate-papo ali, no dia que eu fui lá, que a pessoa que me atendia não pôde me atender, aí a dona do espaço me atendeu, fez ali o trabalho, inclusive senti menos dor, porque ela já é mais experiente, e aí deu para a gente conversar de boa, e aí com isso ela falou, pô, precisava de um site, você faz site, então, você é de tecnologia? Eu sou mais assim do perfil do Armando. A gente está fazendo soluções para grandes empresas, grandes companhias, mas eu falei, pô, estou construindo algo para dar oportunidade para a turma que precisa ter experiência no mercado. Então, eu criei um treinamento chamado Semana do Finker. Falo sobre é, um template que eu criei para um player que é do exterior, aí ele estava querendo sair do Wix, e aí construí um site para ele dentro da plataforma do Think Sites, foi um MVP ali, né? Eu vou falar depois o que é MVP. E aí, com isso, depois desse MVP, eu percebi que dava para escalar isso. Só que a gente precisaria de pessoas querendo construir em cima desse template. Então foi aí que eu chamei essa turma, o Henrique participou ativamente desse projeto, o Caio também, Caio Gomes, que estava comigo aí em alguns conteúdos de aquecimento durante a madrugada, vocês devem ter visto. E assim, é, tudo isso para poder construir esse ecossistema, ter esse MVP, que é MVP, né? É algo que você vê nesses eventos como o Startup Weekend, que vai do Zero to Hero, né? Então, você tem um problema definido, aí você valida aquele problema, ou seja, as pessoas que querem ter um site não conseguem usar o Wix, ou acham que o Wix ele dá muita opção ali de querendo vender mais coisa para você fazer upsell. Então, as pessoas se sentem mal com isso, às vezes não tem tanta habilidade para construir o site, e aí não tem ninguém próximo que possa fazer para ele.
E aí a gente define uma solução, que inclusive é de baixo custo, que não tem back-end, e eu vou explicar depois como que a gente fez isso. A gente valida essa solução, constrói um MVP. No MVP não tinha nenhuma package nossa. Hoje em dia já tem uma package nossa no NPM, que inclusive faz uma integração muito legal com o Airtable. E a gente criou aqui o Type Airtable. O Caio subiu junto comigo essa package há 8 dias atrás. Então, ali em FinCam, Type Airtable. Em 8 dias, a gente já tem aí quantos downloads? 33 ali? 33 ali, ó. 33 essa semana. Essa semana. Essa semana. Ó. Vamos ver aqui quantos que não dá para ver no geral. Acho que não, né? Mas não tem problema. Ó. 33 essa semana. Essa semana começou hoje, ou seja, domingo deve ter contado, né? Então, ontem, 33 downloads. Amanhã vai aparecer mais. Em 8 dias aí, acho que E de deve ter acordo com o gráfico ali, realmente é de ontem para hoje. de ontem para hoje, ó. Então, ela tinha 99 e agora mais 33, ou seja, 134, ou 132, desculpa. 132. Então, 132 downloads em 8 dias. É bastante. E a gente quase não falou para ninguém, né? Então, aqui tem bastante download, bem legal. E a gente vai, depois que tiver 100 estrelas, vou inclusive passar para a turma aqui no chat, quem puder dar uma estrelinha aí, ó, para ajudar. Se a gente tiver 100 estrelas desse projeto, a gente consegue tentar ali um sponsor, né? Numa plataforma, divulgar isso daqui melhor nessa plataforma, porque ela vai exibir para os membros ali que já patrocinam outros projetos. E quem sabe a gente vai conseguir patrocínio aqui, tentar expandir ainda mais. A gente vai falar durante a semana do Finker mais sobre esse projeto. O Caio vai apresentar, a gente já tem conteúdo gravado sobre isso, inclusive dos bastidores enquanto ele estava construindo. E, bom, tem muita coisa interessante. É baseado no Type ORM, vocês devem ter percebido aí já, e pelos exemplos. E a gente fala aqui também no próprio README dela, né? Então, esse primeiro conteúdo dessa semana, que foi um conteúdo super rápido, eu queria mostrar mais código, mas eu até falei para o Armando que ia ser um bate-papo leve, descontraído aqui. Acabei mostrando um pouco aqui de pull request, de code review, falando um pouco dessa experiência do pull request, de conhecer as ferramentas, você poder resolver os conflitos tanto na ferramenta web ou via código. Depois a gente pode mostrar algum conflito ali no VS Code, como que resolve, ou até no Visual Studio, para quem vai programar back-end também ali com o .NET. E se você não é do .NET, você é do PHP ou do Java, eu vou te dizer que tem uma galera que eu vou indicar. Tem inclusive uma turma do PHP que eu conheci recentemente, que me indicaram, o Léo. Inclusive, vou mandar esse vídeo aqui para o Léo, se ele estiver assistindo. O Léo que está nas Ilhas Caimã, né? Ele que está na Pearl Islands, que eu quase fui para lá também. O Léo está lá, ele é do Espírito Santo e está se dando muito bem lá na Pearl Islands. Me passou um pouco dos bastidores e tudo que está acontecendo. É muito parecido com a proposta da Impulso, inclusive, eles atendem outros players, outros clientes lá. Então, eu quero fazer essa ponte, que se você quer ter uma experiência internacional, quem sabe eu consigo fazer essa ponte, seja na Pearl Islands ou até qualquer outra empresa. A gente está em contato diariamente com pessoas que estão no mundo inteiro, né? Conversei com, talvez ele esteja assistindo aqui também, o Leandro, que está em Porto, em Portugal, que inclusive lá de Portugal vai trabalhar com uma empresa, provavelmente aqui da Impulso também, está no processo ainda. Então, você vê, pessoas que estão fora do Brasil estão atendendo empresas brasileiras também. Então, pô, tem oportunidades muito legais aqui. E não é só pela grana, é muito pelo desafio. Às vezes ele vai ganhar até menos do que ele poderia ganhar lá. Mas a empresa daqui, às vezes, tem um desafio que, pô, país terceiro mundo e tal, mas aí que tem desafio. A gente quer transformar o Brasil em país de primeiro mundo. E é só com as pessoas aqui no Brasil, trabalhando para empresas do Brasil,
que a gente vai conseguir essa transformação. Então, é com isso que eu encerro. Tem o último minuto aqui para falar. Não sei se vocês estão vendo aqui o tempo, mas está 1 minuto e 6 segundos. Então, se vocês quiserem dar um alô breve aí para despedir da galera, 1 minuto. Tem alguém? Vai, eu que sou muito falante aqui. Não, só agradecer mesmo aí, Felipe, pelo convite, né? Sempre estou disponível para bater um papo, cara, sensacional. E a galera que tá aí começando, a galera que não é da área, a galera que vai ver, que tá conhecendo, bicho, só vai, assim, não tenha medo, se arrisque, faça, busque, por mais que você não entenda no começo, você dá uma pesquisada, tudo se resolve. E quando você começar a conhecer a galera, fala com a gente lá no LinkedIn, pergunta, dou o maior valor tirar dúvida do povo, ajudar, então conta aí com a gente. E vamos montar alguma coisa junto aí mais estruturada, cara, depois, tem um bate-papo mais específico aí de soft skills que eu gosto muito de falar, hein? Demorou, vamos fazer isso. Qualquer coisa a gente abre outra sala depois dessa aqui. Ótimo. Mas eu já vou daqui a pouco encerrar essa sala. Tchau para vocês. Só dar um tchau se